Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista e nesse vídeo eu te falo se Cuca vai pedir para deixar o Corinthians ou não. Será o fim da linha do treinador no Coringão? Eu te falo nesse vídeo. Vamos também falar da escalação do Timão para enfrentar o Remo, jogo decisivo hoje pela Copa do Brasil. E tem também o Meia Adson. Vai deixar o Timão? Há clubes brasileiros interessados e eu vou te explicar essa história também. E no Santos, Lucas Lima, de contrato renovado, atingiu o seu propósito e um belo aumento. Eu vou te falar o valor desse aumento, tudo isso nesse blend de informações. Eu sou Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Lembrando que o nosso blend de informações tem o patrocínio do Jornal Diário do Litoral, tá certo? Você pode acessar diariodolitoral.com.br, é um dos sites mais acessados da Baixada Santista, é o nosso querido DL, e você vai receber todas as informações. Lá tem tudo da Baixada Santista, do litoral, você acompanha tudo, é o site mais acessado da Baixada Santista. As redes sociais, para mim, imbatível para quem quer saber do litoral, quem mora no litoral, você que não mora no litoral também quer saber, vem fazer viagens, né, pro litoral paulista, DL, Instagram do DL, é o melhor, tá certo? E o site também, Diário do Litoral. E você também tem no grupo do DL a Gazeta de São Paulo, gazetasp.com.br, para você ficar sabendo tudo que rola nos clubes da capital, também no estado de São Paulo, no Brasil e pelo mundo. E não vai faltar também no nosso blend de informações, o rei do blend, o rei do café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, porque o rei do café só trabalha com café de alta qualidade, 100% arábica, gourmet, especial. Peça o seu pelo delivery, reidocafé.com.br, 10% de descontos, tá? Com o cupom aqui em caixa alta, café do setorista em caixa alta, você vai comprar aí o seu cafezão lá no Rei do Café, tá certo? 10% de desconto, hein? Já ajuda no frete para você tomar um café de verdade, tá certo? Deixa o likezão aí, vamos embora para a gente falar das notícias bastidores do futebol, começando pelo Santos Futebol Clube, hein? Lucas Lima já atingiu a meta, tá? Meu amigo, chegou ganhando 100 mil no Santos, né? Pouco, 100 mil por mês. Eu fico imaginando como é que ele estava sustentando a família, né? Ganhando tão pouco assim. Enfim, 100 mil reais por mês o Lucas Lima estava ganhando, contrato de produtividade, né? Um belo contrato de produtividade para quem, né, já não tinha muito mercado no futebol. A meta era ele atingir 60%, né, de jogos atuando pelo menos 45 minutos. Bom, daqui a pouco até o Luan atinge essa meta também, né? 60% atuando 45 minutos. Enfim, o Santos já queria renovar com o Lucas Lima desde o início, ignorou a questão Palmeiras, tudo que ocorreu, né, as provocações do Lucas Lima, e agora ele vai receber um belo aumento. O salário dele vai para 450 mil reais por mês, somando salários e luvas. Ele ganhava 100, vai para 450 mil, deve ter aí um dos melhores salários do elenco santista, talvez junto com o Soteldo, né? A gente não sabe realmente quem ganha mais, mas o Lucas Lima conseguiu atingir a meta, tá? No Santos, recebeu esse belo aumento, tá? Ele que é titular hoje absoluto, desde que chegou tem jogado como titular, foram 11 jogos até agora, marcou um gol, né, no jogo de ida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na terceira fase da Copa do Brasil, deu 4 assistências, 2 na Copa do Brasil e 2 no Paulistão. Tá tudo certo? Vale? Lucas Lima vale esses 450 pau por mês? Comenta aqui embaixo e vamos falar do Corinthians agora. Escalações para o jogo de hoje. O Corinthians enfrenta o Remo 21h30 pela terceira fase da Copa do Brasil, jogo de volta. Precisando reverter um placar de 2-0. Isso mesmo, no Mangueirão, o Remo fez 2-0 e poderia ter feito mais. Foi pouco ainda. Agora, em meio a um turbilhão, né, de tudo que está acontecendo em relação à contratação do Cuca, hoje a missão é fazer 3-0 no tempo normal ou vencer de 3 gols de diferença. Lembrando que na Copa do Brasil não tem mais o gol qualificado, né, o gol fora de casa. Então, o Corinthians pode vencer por qualquer diferença aí de 3 gols, ou então diferença de 2 gols, levando a decisão para os pênaltis na Copa do Brasil. Corinthians não deve ter muitas novidades, mas vai ter pelo menos umas 4 novidades.
O técnico Cuca vai mexer no time, não teve intensidade nenhuma, não houve melhora na partida contra o Goiás com a mudança de treinador. Tudo bem que o Cuca havia realizado apenas 2 treinos e agora ele deve mexer principalmente na zaga. A Balbuena deve perder posição, a zaga deve ser formada por Bruno Mendes e Gil, com o Duqueiroz ocupando a lateral direita no lugar do Fagner, lesionado mais uma vez. O Rony foi elogiado pelo Cuca após a partida contra o Goiás, entrou no segundo tempo, deve ganhar uma posição de titular. E o Cuca quer mais intensidade, por isso o Juliano, né, com a sua lentidão, deve deixar o time, talvez para a entrada de Matheus Araújo. O Adson pode jogar no lugar do Barleta, né? A gente não vê muita, não sei se, né, vemos muita diferença nesse sentido, mas a questão é que o Barleta também atuou numa posição totalmente defensiva com o Cuca, em 2 linhas de 4, protegendo o Fábio Santos. Provável Corinthians com Cássio, Corinthians com Duqueiroz, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos. O Matheus Bidu até treinou, né? O Bidu substituindo o Fábio Santos nos treinamentos, mas o Fábio Santos treinou a maior parte, deve ser titular. No meio campo, Rony, tá, volante, vai ser titular junto com Fausto Vera e Matheus Araújo. Depois vem Adson, Yuri Alberto e Roger Guedes, esse é o time do Corinthians para enfrentar o Remo nesta quarta-feira, 21h30, cobertura completa. Lembrando que o nosso pré-jogo vai começar às 19 horas, tá? Às 19 horas o nosso pré-jogo, que é o Café da Fiel, junto com o pré-jogo. Hoje, então, não tem Café da Fiel às 18 nem 18h30, é às 19 horas o Café da Fiel, com tudo dessa partida. O Remo, vou passar para vocês também o Remo rapidinho. Vinícius, o vereador, Lucas Mendes, Ícaro, Diego Guerra e Leonan, Anderson Uchoa, Richard Franco, Paulinho Curuá e Pablo Roberto. Pablo Roberto que acabou com a partida no último jogo. Pedro Vitor e Muriqui é o time que vai enfrentar o Corinthians do técnico Marcelo Cabo. E aí, o Coringão reverte os 2-0 ou não? Comenta aqui embaixo. Dia quente hoje, hein? O meio atacante Adson pode deixar o Corinthians. Os agentes dele se reuniram com o Alessandro, gerente de futebol, com a diretoria do Corinthians, para tentar resolver o problema do Adson, que nunca mais foi utilizado, perdeu espaço com o Fernando Lázaro. De titular passou simplesmente a nunca mais ser utilizado. Pode pintar até como titular hoje na partida contra o Remo, já sob o comando do técnico Cuca. A questão é o seguinte, né? Como o Adson não estava sendo mais utilizado, os agentes dele, inclusive é o ex-atacante Rony, jogou no Santos, no Goiás, foi lá conversar com o Alessandro e trazer o interesse, né, consultas de clubes brasileiros que queriam contratar o Adson. Eles estavam vendo lá que o Adson estava parado e se interessaram, só que um negócio por empréstimo, tá? O Corinthians disse que não vai negociar e pediu aí, e deixou claro, né, que para negociar o Adson, só se for em definitivo e por 10 milhões de euros, isso mesmo. 56 milhões de reais na cotação atual. Isso é uma informação do site Gol, lá do meu amigo Thiago Fernandes, tá? Então, só para vocês entenderem, houve a visita do empresário, não sei se é algum tipo de pressão, né? Mas se foi algum tipo de pressão, deu certo, né? Enfim. E o Adson hoje, inclusive, pode jogar. Não estou dizendo que o Adson vai jogar por causa disso, tá, gente? Só estou dizendo que o Corinthians falou que não quer negociar, não quer emprestar para clube nenhum, e a ideia é vender por 10 milhões de euros, mas os agentes dele foram lá dar uma pressionada, dar uma carcada lá no Alessandro para saber o que está rolando em relação ao Adson, que sumiu. O que você acha da questão Adson no Corinthians? Merece ser negociado, emprestado, ou só vende? Você acha que vende por 10 milhões de euros? Ou você acha que ele pode ser titular? Está sendo injustiçado? Comenta aqui, porque tem comentário para fazer, hein? Encerrando o vídeo para a gente falar da situação do Cuca. Todo mundo sabe a pressão envolvendo a torcida, parte da torcida, imprensa, conselheiros, um grupo de mulheres também, conselheiras, enfim, patrocinadores, o time feminino, famílias, enfim, muita gente, né, pressionando a questão do técnico Cuca estar comandando o Corinthians, ser o treinador do Timão nesses últimos dias. A questão é a seguinte, né? Ontem o UOL trouxe uma matéria, né, bombástica também em relação ao assunto, entrevistando o advogado do caso, que disse que a vítima reconheceu o Cuca sim, o Cuca soltou uma nota oficial, tudo você já sabe, enfim, estou passando rápido isso para a gente não ficar batendo só nessa tecla. Quero trazer o que eu apurei.
o Cuca e o Duílio Monteiro Alves, tá? Nos últimos dias, né? Quer dizer, ontem, anteontem e principalmente ontem, cogitaram sim, tá? Essa questão de quebrar esse vínculo, esse acordo entre Corinthians e o treinador. Não é que eles decidiram fazer isso, tá? Eles estão na dúvida, essa é a verdade. O Cuca sempre foi um cara muito inconstante, mesmo antes dessas polêmicas. No Santos mesmo, quando eu cobri o Santos, ele falava, vou sair, não vou sair, vou pedir para sair, não vou sair. Então não dá para a gente cravar nada, porque o Cuca ele é assim, ele é inconstante. Mas agora, com essa pressão toda, então, ficou mais inconstante ainda. Ele e o Duílio chegaram a conversar se não seria melhor, né? Decidiram, não, vamos continuar, vai para o jogo, vamos ver o que vai acontecer depois do jogo. Então a questão agora é esperar essa partida contra o Remo, tá? Mas eu tenho a informação que os dois conversaram sim sobre romper esse contrato, tá? E se isso acontecer, né, vai ser em consenso, né? Os dois vão decidir, entendeu? Se um falar não, não vai rolar. Então é claro que se o Cuca pedir, o Duílio vai aceitar, como já, né, eu acabei de dizer aqui. Mas a questão é aguardar o jogo contra o Remo, porque a gente não sabe o que vai acontecer nessa partida, né? Não sabe como vai ser a reação das arquibancadas, não sabe qual vai ser a reação das arquibancadas, tal, em relação até uma vitória do Corinthians, se vai ser positivo ou não, se mesmo com a vitória vai ser negativa a repercussão. Eles querem esperar o jogo, tá? Para saber o que vão fazer. Mas o Cuca sentiu muito a pressão aumentou demais, ele não está suportando, tá? Eu havia até avisado que ele, de todos os clubes que ele passou, ele nunca ia sentir uma pressão tão forte como o Corinthians. Eu avisei aqui na nossa programação, dei opinião sobre isso, e eles chegaram a conversar. Não seria melhor, mas não chegaram ainda a uma conclusão. Mas talvez se dependesse até do Willian Xerrega falar, não é melhor, já tinha acabado, porque o Cuca não está suportando. Não sei se eles vão admitir isso publicamente, aí eu estou na dúvida também, não vou nem falar que não vão admitir, porque a pressão é tão forte que pode acontecer sim após a partida. Então, nós vamos aguardar. A melhor coisa a fazer é esperar o jogo contra o Remo, mas já pode esperar o jogo contra o Remo sabendo que o pós-jogo vai ser muito importante, a entrevista depois do jogo vai ser muito importante, porque com vitória ou sem vitória vai ter um pronunciamento e nós vamos tentar entender, vai ter uma entrevista e vamos tentar entender se o Cuca quer continuar ou não no Corinthians, tá? Mas eu consegui apurar que realmente houve um papo nesse sentido de saída, porque a pressão está muito forte e ele está pensando sim em sair. Repito, não estou cravando nada, tá? Não estou cravando nada. A questão é se ele. A questão é que eles conversaram sobre o assunto, mas não decidiram nada ainda. Mas o papo rolou sim, porque até então, desde a informação que o Vampeta deu que o Cuca pediu para sair após o jogo contra o Goiás, eu não consegui confirmar essa informação após o jogo contra o Goiás. Mas depois de ontem, tá? Depois de ontem, enfim, do que aconteceu ontem, mais informações do caso, ele sentiu mais ainda pressão. E é bom lembrar que o próprio Cuca admitiu que chegou para o Duílio e falou que quer desfazer o contrato antes de ser apresentado. Ele falou isso na sua apresentação. Pouca gente pegou essa, esquecem disso. Então ele já falou isso publicamente uma vez, que foi antes da apresentação. Quer desistir? Não é melhor desistir? E o Duílio falou não. E aí o Cuca foi para a apresentação, que também ele estava a fim de trabalhar no Corinthians, e está ainda, né? E agora depois vem a questão após o jogo contra o Goiás, que eu não confirmei, e essa que aí sim a gente confirma realmente a situação dele. Ele pensa sim no assunto, tá? Isso que eu posso dizer. Ele pensa no assunto e eles já conversaram sobre o assunto, mas nada decidido. Capaz que até fique também. Quer dizer, vamos esperar o Remo para a gente saber o que vai acontecer com o futuro do Cuca, tá certo? Ó, deixa o likezão aí, se inscreva no canal, ative as notificações, dá uma olhada no clube de membros, planos, cafezinho, café, cafezão e café especial, tá bom? Dá uma olhada também lá no Quai, vídeos curtos a todo momento, tá certo? O meu canal de entrevistas, logo, logo mais entrevistas vai pintar sim, tá? Deixa o likezão, inscreva-se no canal, ative as notificações, tá certo? E vem sempre aqui tomar um café comigo. Te aguardo, hein? No nosso Café da Fiel, que é pré-jogo hoje às 19 horas. Valeu? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!